Olá, meus queridos, estamos aqui reunidos para a reflexão sobre o Evangelho do 16º domingo do tempo comum. Então, nós estamos no capítulo 13 de São Mateus, é o capítulo das parábolas. Não quer dizer que São Mateus tenha colocado todas as parábolas aqui no capítulo 13, mas ele colocou várias. Então, essas parábolas são essencialmente as parábolas relacionadas ao reino. Então, outras parábolas que vão aparecer no Evangelho segundo Mateus vão tratar de outros temas. E na semana passada, no 15º domingo, se falou da explicação geral, né, de como Jesus estava sentado à beira do mar e reuniu-se uma grande multidão e ele começou a falar-lhes em parábolas. Depois fala a parábola do semeador, explica por que fala em parábolas e depois dá a explicação da parábola do semeador. E as parábolas que nós vamos ler no Evangelho dessa semana, da 16ª semana do tempo comum, são as parábolas relacionadas ao crescimento e desenvolvimento do reino. O reino é uma realidade que é espiritual. Não se trata de um reino material como os reinos deste mundo, né, que tem um território, tem um rei, tem umas leis, tem os súditos. Nós estamos falando do reino de Cristo, que é um reino espiritual que vai se consolidar, sobretudo, na eternidade, mas que já começa nesta vida. E que também é um reino interior que está dentro de nós. São essas duas vertentes que nós devemos levar em consideração quando lemos sobre o reino de Cristo. Quando Jesus disse o reino de Cristo já está entre vós, o reino de Deus já está entre vós, quer dizer, ele, Jesus, já está entre nós. Mas acontece que ele está dentro de nós pelo batismo, então o reino também é uma realidade interior. Muito bem, vamos deixar um tempinho para que vocês façam a leitura do texto e a continuação vamos propor, como sempre, algumas perguntas que nos ajudem a refletir melhor sobre esse evangelho. Boa leitura! Bem-vindos de volta. No texto, nós lemos o seguinte, vamos usar o texto litúrgico. Jesus contou uma outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo. Então, aqui nós vemos duas sementes. O trigo que foi semeado e que era a intenção do dono do campo que se colhesse trigo. Mas veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. O que será que significa o trigo e o joio nessa parábola? Todas as parábolas elas têm uns elementos de semelhança e um elemento de dessemelhança. Né? Por isso que elas são analógicas, não são igualdades, não são uma descrição igual da realidade, porque não existem realidades iguais, existem realidades semelhantes. Então, quando Jesus conta uma parábola, ele quer revelar um aspecto ou alguns aspectos de uma realidade sobrenatural oculta que nós não temos acesso com facilidade. Então, neste caso, Jesus está falando sobre, podemos interpretá-lo de duas formas. A primeira forma é a instauração do reino de Cristo neste mundo. Então, poderíamos pensar que o trigo são as pessoas boas e o joio são as pessoas ruins. Então, diz essa parábola que o dono disse para os empregados, não arranquem o joio até o momento da colheita. Então, quando colherem, colham primeiro o trigo, depois arranquem o joio e o atem em feixes para serem queimados, não é isso?
Então podemos pensar que Deus suporta as pessoas boas, suporta as pessoas ruins, enquanto cultiva as pessoas boas e no final dos tempos vai salvar as pessoas boas e as pessoas ruins vão queimar no inferno. Mas isso não é possível porque não existem pessoas boas e pessoas ruins. Todos nós temos a nossa liberdade e nós podemos cometer atos bons e atos ruins. Quando fazemos atos bons, somos pessoas boas. Quando cometemos atos ruins, nos tornamos pessoas ruins. Então, essa realidade que Jesus está falando acontece dentro de nós. Ele nos criou perfeitos, ordenados. Aí veio o pecado original, que estragou tudo. O demônio semeou o joio dentro do nosso coração. A semente do mal, que vai crescendo e entrelaçando as raízes com a semente do bem, que é a sua graça, que é o próprio Deus dentro de nós. Então, essas duas realidades, elas vão crescendo dentro de nós. Então, não é possível extirpar a maldade no nosso coração nesta vida, porque sempre vai permanecer algo de egoísmo, de soberba, de orgulho, de inveja, de luxúria, de ira dentro do nosso coração. E nós precisamos lidar com isso até o tempo da colheita. O que é o tempo da colheita? Quando Deus nos chama para a eternidade. Terminou o nosso tempo nesta vida. Então, pois os nossos pecados, eles vão ser julgados. Né? Nós vamos ser julgados pelos nossos pecados para a eternidade. Né? Poderíamos também pensar, né, no fato de que, no final dos tempos, existem pessoas que vão ser... Isso aqui, ao longo da sua vida, elas deixaram que o bem crescesse mais do que o mal dentro do seu coração. Então, elas seriam um trigo, e enquanto existem pessoas que permitiram que o mal crescesse mais do que o bem dentro do seu coração ao longo da sua vida, e essas seriam o joio. Então, no final dos tempos, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, pois serão colhidos junto com os bons, vão ser julgados e condenados. Isso também seria uma segunda forma de interpretar essa parábola, mas eu me inclino muito mais pela primeira forma. Em seguida, temos a parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo, embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as outras plantas, torna-se como uma árvore. Nessa parábola, a realidade também é a realidade do reino. Também Jesus está tratando de explicar outra faceta do reino. Por que tantas parábolas? Porque o reino é algo tão rico que não se esgota com uma explicação simples. De fato, não são essas parábolas que nos vão dizer tudo sobre o reino, dizem alguns aspectos do reino. Então, nessa segunda parábola, o que significa a semente de mostarda? Também Jesus está falando sobre o reino e diz que o reino é como uma semente de mostarda. A semente de mostarda é muito pequena, é micro, parece um pozinho. E essa semente é a menor de todas as sementes. Eu não conheço semente menor. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Mas uma vez semeada, quando ela cresce, se torna a maior das hortaliças. Então, é como se fosse uma pequena árvore. Então, não é simplesmente uma hortaliça, como seria um pé de tomate, por exemplo. Ela fica muito grande. Então, Jesus quer dizer que o reino de Deus, quando ele é semeado no nosso coração, ele é semeado em humildade, como algo muito discreto. Pensamos nas nossas próprias experiências, né? Que importância tem a fé no âmbito da sociedade? Quase nenhuma. Oficialmente, pois a fé é um anexo, é um hobby.
não é algo importante. Importantes são os estudos acadêmicos, o colégio, a universidade, o trabalho, os tribunais, a política, as empresas, o dinheiro. Todas são coisas importantes. A fé é tratada como, a nível de hobby, um anexo. Então, ela é como essa semente que passa desapercebida. Mas para as pessoas que têm um coração fértil e que permitem que essa semente se anide, aí ela cresce, se desenvolve. A realidade do reino se desenvolve. Você começa a conhecer quem é Deus. Deus cresce dentro do seu coração. A sua experiência de Deus passa a ser uma experiência transformadora e você começa a compreender todo o contexto da sua vida em função do reino de Deus, em função de Deus mesmo que mora dentro de você. Poderíamos também interpretar isso como a vida espiritual. Afinal de contas, o reino é isso, é o encontro com Cristo. Então, a vida espiritual muitas vezes começa muito discretamente, muito pequena e quase imperceptível. Mas quando o coração é fértil, essa vida espiritual vai se desenvolvendo um verdadeiro caminho de santidade. Esse é o significado da semente de mostarda na segunda parábola. Vejamos agora o significado do fermento na terceira parábola. Se as duas primeiras eram agrícolas, né? Essa é de outra natureza. É uma mulher que está cozinhando e coloca o fermento na massa. Diz o seguinte: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. O fermento sempre é uma coisa que se usa com parcimônia. Você pega uma colherinha e coloca uma pequeníssima quantidade de fermento numa grande quantidade de massa. E ainda que esse fermento, essa quantidade é tão pouca, ela toca a massa inteira, de tal maneira que essa massa cresce graças à ação do fermento. Essa massa que já era grande, pela ação dessa pequeníssima quantidade de fermento, ela cresce. Então Jesus outra vez está falando do reino. Como a realidade do reino sendo tão pequena e insignificante aos olhos dos homens, ela fermenta a massa inteira. Ela fermenta uma sociedade inteira. Ela fermenta uma cultura inteira. Inclusive, quando não a se valoriza exteriormente. Porque a realidade do reino é o que mantém o mundo. Deus, quando ele toca o coração de pessoas boas, essas pessoas boas são as que fazem a diferença no mundo. Ainda que passem desapercebidas. Pode ser que não saiam nas notícias. Mas o certo é que todo mundo gosta de estar ao lado de uma pessoa boa. Então são elas que contagiam o mundo de bondade e ajudam a que o reino possa ser difundido, muitas vezes através do seu testemunho. Uma realidade com muita simplicidade, com muita humildade. Peçamos a Deus nosso Senhor que nos conceda o dom de valorizar a presença do reino dentro do nosso coração. Pode ser que nós tenhamos nossas dificuldades, nossos problemas. Pode ser que nós tenhamos muito joio dentro de nós. E então temos muita dificuldade que o trigo possa desenvolver. Mas tenhamos confiança, deixemos que Deus, nosso Senhor, atue no nosso coração, inclusive trabalhe a terra do nosso coração para que a semente do reino possa se desenvolver e dar frutos. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!